Olá, alunos da 701, tudo bem com vocês? Então, esse é o nosso meio de comunicação daqui por diante, né? Então a gente vai se falando, a gente vai se vendo por aqui, tá ok? Então a gente vai agora falar sobre o módulo 5, que fala sobre os verbos irregulares dos tempos simples e compostos do indicativo, tá bom? Eu fiz aqui para vocês uma linha do tempo dos verbos no modo, dos tempos verbais no modo indicativo, tá bom? Então percebam comigo: pretérito mágico perfeito, pretérito perfeito, pretérito perfeito, presente, futuro do presente e futuro do pretérito. Nós estamos aqui, olha, no presente. Vamos tomar sempre o presente como nossa base, tá bom? Aí agora a gente vai dar nomes para esses tempos verbais aí, tá? O presente significa o quê? O hoje, agora, né? Vamos lá, colocar hoje. Tá? A partir do presente do hoje, a gente vai agora falar de outros tempos verbais. Então vamos lá, qual é o nome do tempo mais que perfeito? O mais que perfeito, a gente percebe que ele está dentro da casa dos pretéritos, né? Então é um tempo antigo. Quem é da minha idade e já assistiu um desenho chamado Caverna do Dragão, que é um desenho bem antigo que passava quando eu tinha a idade de vocês, a gente pode chamar o pretérito mais perfeito de Caverna do Dragão. Vamos lá. Caverna do Dragão. Tá? Porque Caverna do Dragão significa que é o antigo do antigo. Tá? Do antigo. Porque aqui, ó, o antigo do antigo do antigo. Então quer dizer, é um tempo muito passado, muito antigo. Já o pretérito imperfeito, a gente pode chamar ele de 10 anos. Vamos chamar ele de 10 anos. 10 anos. Tá? Quer dizer, olha só, 10 anos já é antigo, né? Pretérito mais perfeito, então, é o antigo do antigo do antigo. Então vamos lá. E o pretérito perfeito, que também é passado, né? A gente pode chamar de ontem, por exemplo. Pronto, deu para entender? Hoje, presente, ontem, pretérito perfeito, 10 anos, imperfeito, mais perfeito, Caverna do Dragão, velhão, tá bom, gente? Vamos lá, agora vamos para os tempos futuros, tá? Partindo do presente agora, de hoje, vamos para o futuro. O futuro do presente, a gente pode chamar de... é algo que a gente fala de fato, tá? É algo que é um fato. E o futuro do pretérito, a gente pode chamar de hipótese. Então a gente vai aqui, olha, a gente percebe que nós demos os nomes para todos os tempos, tá? Agora a gente vai usar os verbos para se encaixar dentro dessa linha do tempo. Vamos partir novamente do presente. Presente, a gente pode utilizar o verbo estudar como, por exemplo, tá? Presente, eu estudo. Presente. A partir do presente, a gente agora vai para os pretéritos. Pretérito perfeito, ontem, estudava, né? A gente vai ficar um espaço pequeno. Eu vou escrever com outra cor para ficar diferente, para não confundir, tá? Então vamos lá, qual é o verbo que pode entrar aqui no presente? Estudo, né? O verbo é estudar. Estudo. No pretérito perfeito, estudei. No pretérito imperfeito, estudava. E no mais perfeito, estudara. Professor, estudara, né? É estranho, mas é o correto, tá? Não tem acento, esse acento aqui não existe, esse acento aqui marca um outro tempo, tá? É estudara mesmo, tá? Quem é que usa o pretérito mais perfeito? São textos mais antigos, né? Lembrando que pretérito mais perfeito, ele é da Caverna do Dragão. Então a gente tem mais dificuldade de usar o pretérito mais perfeito. A gente usa de uma outra forma que a gente vai ver depois
nos tempos compostos, tá bom? Agora vamos para os tempos do futuro. O futuro do presente seria estudarei. E o futuro do pretérito, estudaria. Tá bom, pessoal? Isso aqui é um resumo dos tempos verbais que nós já havíamos visto nas aulas anteriores. Eu só coloquei isso aqui para vocês terem noção dos tempos verbais, mesmo porque eles estão lá no capítulo 5 de vocês, do módulo 5, tá? Então a gente vai lá começar agora a ver como é que esses verbos, eles se dão acerca das conjugações, tá? Nós temos 3 tipos de conjugações. A primeira conjugação, a segunda e a terceira. A primeira conjugação, os verbos terminam em ar, tá? Cantar, falar, sonhar, gritar. Já a segunda conjugação, o verbo termina em er, vender, correr, comer, né? E o verbo da terceira conjugação, os verbos terminam em ir, partir, sorrir, né? Então esses verbos se encaixam em uma dessas 3. Os verbos se encaixam sempre em uma dessas 3 conjugações, tá? Tudo bem até aqui? Então vamos lá continuando. Já a formação dos verbos nos tempos compostos, composto por quê? Porque a gente vai ter que ter mais de um verbo, tá? É sempre mais de um verbo para formar os tempos compostos. Aí eu coloquei aqui essa frase para vocês terem como exemplo. Tenho aprendido verbos. Como é formada, os tempos compostos? É sempre formado por um verbo auxiliar e por um verbo principal. André, o que significa isso? São 2 verbos? Sim, são 2 verbos. Esse verbo auxiliar aqui, ele sempre vai ser um verbo conjugado. O nome já fala, auxiliar. Ele está ali para fazer o quê? Para dar ajuda no significado da locução verbal, para auxiliar no significado. Então ele vai ser formado sempre por um verbo conjugado. A gente chama ele de verbo auxiliar. Já o verbo principal, ele é formado pelo verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Nesse caso aqui é no particípio. Como é que eu sei que o verbo está no particípio? Ele termina em ido, tá? Então ele é uma locução verbal formada por um verbo auxiliar e um verbo principal, tá? A gente percebe aqui que ele está no particípio, tá? Então a locução verbal é formada por 2 verbos, tá ok? Por um verbo auxiliar conjugado e por um verbo principal nas suas formas nominal, tá? A gente tem ali as formas nominais dos verbos, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Nesse caso aqui, ele está no particípio, tá ok, pessoal? E aí a gente vai falar das irregularidades dos verbos. O que significa um verbo irregular? É quando o verbo, quando ele é conjugado no presente, por exemplo, ele não respeita uma regularidade. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo tenho. Olha aqui, percebam comigo. Tenho, tive e terei. O que houve de diferente? Tudo que está de preto aqui, ó, é o que eu tenho de diferente. Então eu tenho aqui a irregularidade do verbo. Por quê? Porque quando eu conjuguei esse verbo, eu percebi que quando eu fui escrevendo ele de 3 formas diferentes. Significa que o verbo ter é um verbo irregular. Ele é regular quando eu conjugo ele, eu, tu, ele, nós, vós e eles, quando ele não modifica. Por exemplo, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudeis e eles estudam. A gente percebe que o verbo não sofreu. O radical permanece sendo o mesmo. Agora, quando o radical modifica na sua estrutura, significa que o verbo é irregular. Tá bom, pessoal? Eu tenho algumas atividades propostas para vocês neste módulo 5. Eu peço que vocês realizem essas atividades, porque depois a gente vai voltar a falar sobre isso no módulo 6. Tá ok? Fiquem com Deus.
boas atividades, bons estudos e lavem as mãos. Se protejam, tá ok, pessoal? Tchau, tchau.